Glória a Deus. Ó Deus, o nosso Pai poderoso, em nome de Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, entra na Tua presença agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nos tocar, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e para a glória do Senhor, meu Deus, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, o Filho e o Espírito Santo, toca na nossa vida, nos traz paz, alegria, saúde e felicidade para todos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, para a honra e para a glória do nosso Deus, do nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Aqui, meu Deus, o canal Chama de Fogo, criado por Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha, meu Deus, manifestar o Teu poder sobre este canal, em nome do Senhor Jesus. Para que todos, meu Deus, venham receber, meu Pai, a Tua presença, a Tua misericórdia, a Tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todas as trevas, Senhor, da nossa vida, que caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus, cura-nos, liberta de todas as enfermidades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Repreende, meu Deus, todo o mal da nossa vida, Pai. Aquele que crê em Ti, em nome do Senhor Jesus, que receberá, meu Deus, a Tua bênção, o Teu socorro, a Tua libertação, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra, para a Tua glória, meu Pai. E nós sempre glorificar o Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Deus, toque, meu Pai, naquele que precisa do Teu socorro. Toque, meu Deus, naquele que precisa da Tua ajuda, do Teu amor, do Teu carinho, da Tua paz, da Tua alegria, da Tua felicidade, Senhor. Toca, meu Deus. Eu projetizo, meu Deus, a vitória no lar e na vida de cada um, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Senhor Deus, ó nosso Pai poderoso, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos proteja, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De todo o mal, Senhor. Repreende todas as dores, todas as tristezas, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Vai repreendendo, meu Deus, todos os espíritos malignos da nossa vida, Pai. Vai abrindo as portas, meu Deus, da paz, da alegria, da saúde e da felicidade, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. E eu entrego, meu Deus, e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, o nosso Pai maravilhoso. Esse momento em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, de oração. Que essa oração, meu Deus, chega em Tuas mãos, meu Pai, que chega no Teu trono, que o Senhor distribua em bênção para todos, em nome do Senhor Jesus, que crê em Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Deus, essas pessoas que vai ouvir este vídeo, que está ouvindo este vídeo, em nome do Senhor Jesus, toca nela, Senhor. Abençoa ela, para que ela venha sentir a Tua presença, a Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoa, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. O Senhor abençoa o Teu povo, os Teus seguidores do canal Chama de Fogo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Oh, meu Deus, que venha sentir a Tua presença, em nome do Senhor Jesus, na vida dele ou dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Que todas as trevas do nosso caminho, que todas as pedras do nosso caminho será removida da nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te entrego, meu Deus, todos em Tuas mãos que ouviram este vídeo. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor manifeste o Teu poder na vida dele. Em nome do Senhor Jesus. Toque nele, meu Pai, e abençoa, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Esta é uma mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo, do canal Chama de Fogo no Facebook, na linha do tempo, em nome do Senhor Jesus, e todos os dias está ao vivo em nome do Senhor Jesus Cristo. Dizendo as palavras do nosso Deus, do nosso Pai, para sempre. Obreiro Valdevino, daqui de Palestina, estado de São Paulo. Em nome do Senhor Jesus, convida todos, em nome do Senhor Jesus, para ouvir
a palavra do nosso Deus, do nosso Pai, por este canal. Canal Chama de Fogo, do Obreiro Valdevino de Palestina, Estado de São Paulo. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Amém e graças a Deus.